Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pelo Ascension e essa versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 357, hoje vamos ler a segunda e a terceira carta de João, inteirinhas, porque elas são bem curtas. Os capítulos 4, 5 e 6, que são a conclusão da primeira carta de São Paulo a Timóteo, e também Provérbios 30, versículos 29 a 33. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos, os últimos capítulos, ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Na verdade, não. Não larga o osso agora. Você aguentou 357 dias. Não tem por que você nadar e morrer na praia. Então aguenta firme aí. Não se inscreve. Não venha fazer parte disso. Brincadeira, você já faz parte disso. E eu sou muito grato por cada um de vocês. Hoje é o dia 357, vamos ler a segunda e a terceira carta de São João, os capítulos 4, 5 e 6 da primeira carta a Timóteo e Provérbios 30, versículos de 29 a 33. A segunda carta de João. Do ancião para a senhora escolhida e seus filhos a quem amo de verdade. E não só eu, mas todos os que conheceram a verdade, pela verdade que permanece em nós e permanecerá sempre. Conosco estará a graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, junto com a verdade e o amor. Foi para mim uma grande alegria encontrar entre teus filhos alguns que caminham segundo a verdade, segundo o mandamento recebido do Pai. Agora, Senhora, não te escrevo um preceito novo, mas o que tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O amor consiste em caminhar segundo os seus mandamentos, e esse é o mandamento que ouvistes no princípio, para que caminheis de acordo com ele. Muitos impostores vieram ao mundo dizendo que Jesus Cristo não veio em carne mortal. Eles são o impostor e o anticristo. Ficai atentos para não perder o fruto do vosso trabalho. Ao contrário, para receber o pagamento pleno. Quem se excede e não se conserva no ensinamento de Cristo não conta com Deus. Quem se conserva em tal ensinamento conta com o Pai e com o Filho. Se alguém se apresenta a vós e não leva esse ensinamento, não o recebais em casa nem o saudeis. Pois quem o saúda se torna cúmplice de suas más ações. Embora tenha muitas coisas para escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitar-vos e falar convosco frente a frente, para que vossa alegria seja plena. Os filhos de tua irmã eleita te saúdam. Terceira carta de João. Do ancião ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Querido, visto que espiritualmente estás bem, peço que tudo corra bem para ti e tenhas saúde. Alegrei-me muito quando vieram alguns irmãos e deram testemunho de tua conduta fiel à verdade. Para mim, não há maior alegria do que ouvir que meus filhos são fiéis à verdade. Querido, o que fazes pelos irmãos é prova de lealdade, apesar de serem estrangeiros. Diante da comunidade, deram testemunho do teu amor. Por isso é justo que providencies o necessário para a missão deles, como Deus merece, visto que se puseram a caminho em nome de Cristo sem receber nada dos pagãos. De nossa parte, devemos acolher gente assim para colaborar com a verdade. Escrevi alguma coisa para a comunidade, mas Diótrefes, que gosta de mandar, não nos recebe. Por isso, quando for, denunciarei as ações dele, pois com sua maledicência nos desprestigia. Não contente com isso, não recebe os irmãos nem permite que o façam os que o desejam. Ao contrário, expulsa-os da comunidade. Querido, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem provém de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Demétrio goza da estima de todos e também da verdade. Nós acrescentamos nosso testemunho e sabes que é verdadeiro. Embora tenha muitas coisas para te escrever, não quero fazê-lo com a pena e a tinta. Espero ver-te logo e falar contigo frente a frente. A paz esteja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda nominalmente os amigos. A primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz expressamente que no futuro alguns renegarão a fé e se entregarão a espíritos enganadores e doutrinas demoníacas, pela hipocrisia de impostores que têm a consciência marcada a fogo. Proibirão o matrimônio e o consumo de certos alimentos,
coisas que Deus criou para que os que creem e conhecem a verdade as tomem dando graças. Pois todas as criaturas de Deus são boas, e nada é desprezível se é tomado com ação de graças, já que é consagrado com a palavra de Deus e a oração. Se ensinas isso aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com a mensagem da fé e a boa doutrina que seguiste. Rejeita superstições e fábulas, exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz proveito limitado, a piedade traz proveito para tudo, pois lhe prometeram a vida presente e a futura. Esta é uma norma que merece crédito e digna de total aceitação. Por isso nos afadigamos e lutamos com a esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens e em especial de todos os fiéis. Recomenda e ensina isto. Ninguém te despreze por seres jovem. Procura ser modelo dos fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedica-te a ler, exortar e ensinar. Não descuides teu carisma pessoal, que te foi concedido por indicação profética, quando os anciãos te impunham as mãos. Cuida disso, ocupa-te disso, de modo que todos possam ver teus progressos. Vigia tua pessoa e teu ensinamento e sê constante. Fazendo isso, vos salvareis, tu e teus ouvintes. Capítulo 5. Viúvas. Não trates com dureza um ancião, mas exorta-o como a um pai. Os jovens como a irmãos, as anciãs como a mães, as jovens como a irmãs com toda delicadeza. Socorre as viúvas que vivem como viúvas. Pois se uma viúva tem filhos ou netos, estes devem aprender primeiro a praticar a piedade familiar e a pagar a seus pais o que lhes devem. Isto é o que agrada a Deus. Ao contrário, a viúva de verdade, que vive sozinha, tem sua esperança em Deus e persevera rezando e suplicando dia e noite. A licenciosa está morta em vida. Recomenda isso para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos que vivem em sua casa, renegou a fé e é pior que um incrédulo. Escolhe uma viúva que tenha completado 60 anos e foi fiel ao seu marido, que seja conhecida por suas boas obras, por ter criado seus filhos, por ter sido hospitaleira, lavado os pés dos consagrados, socorrido os necessitados, por ter praticado todo tipo de boas obras. Exclui as viúvas jovens, pois quando a sensualidade se afasta de Cristo, tornam-se condenáveis por terem faltado à primeira fidelidade. Mais ainda, visto que estão ociosas, costumam ir de casa em casa, e não só estão ociosas, mas murmuram, se intrometem, falando o que não se deve. Quero que as viúvas jovens se casem, tenham filhos e administrem a casa. Assim não darão ao inimigo ocasião de escândalo, pois algumas já se extraviaram, seguindo Satanás. Se uma cristã tem viúvas em sua casa, deve mantê-las sem causar peso à igreja, que deve sustentar as viúvas de verdade. Anciãos e escravos. Os anciãos que presidem bem merecem duplo salário, sobretudo se trabalham pregando e ensinando. Diz a Escritura: não porás focinheira no boi que trilha, o operário tem direito a seu salário. Contra um ancião, não aceites acusação que não seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Repreende em público os pecadores, para que os outros aprendam a lição. Conjuro-te diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que observes essas normas sem preconceitos nem partidarismos. A ninguém imponhas apressadamente as mãos, não te tornes cúmplice de culpas alheias. Conserva-te puro. Deixa de beber somente água, toma um pouco de vinho para a digestão e por causa de tuas frequentes doenças. Os pecados de alguns são evidentes, antes mesmo de serem julgados. Os de outros demoram para se manifestar. De modo semelhante, as obras boas são evidentes, as que não o são não podem ficar ocultas. Capítulo 6. Os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e seu ensinamento não fiquem expostos ao descrédito. Os que têm senhores que creem não devem desprezá-los por serem irmãos. Antes, devem servi-los, pois os que gozam de seus serviços creem e são dignos de amor. Isso é o que deves ensinar e recomendar. Quem ensina outra coisa e não se atém às palavras sadias de nosso Senhor Jesus Cristo e a um ensinamento religioso é um vaidoso que nada entende, um doente de disputas e controvérsias de palavras.
Daí brotam invejas, discórdias, maledicências, suspeitas malignas, discussões intermináveis, próprias de pessoas mentalmente corrompidas, alheias à verdade, que pensam que a religião é um negócio. Grande negócio é a religião para quem sabe contentar-se, já que nada trouxemos ao mundo e nada poderemos levar. Tendo roupa e alimento, nos contentaremos. Os que se afadigam para enriquecer caem nas tentações e armadilhas e múltiplos desejos insensatos e profanos que precipitam as pessoas na ruína e na perdição. A cobiça é a raiz de todos os males. Por entregar-se a ela, alguns se distanciaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Recomendações a Timóteo. Tu, ao contrário, homem de Deus, foge de tudo isso. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a bondade. Combate o nobre combate da fé. Apega-te à vida eterna, para a qual foste chamado quando fizeste tua nobre profissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus, que dá vida a tudo, e de Cristo Jesus, que prestou testemunho diante de Pôncio Pilatos com sua nobre confissão, eu te recomendo que conserves o mandamento sem mancha nem repreensão, até que apareça o Senhor nosso Jesus Cristo, que mostrará a seu tempo o bem-aventurado e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único mortal que habita na luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver. A ele a honra e o poder para sempre. Amém. Aos ricos deste mundo, recomenda-lhes que não se envaideçam, que ponham sua esperança não em riquezas incertas, mas em Deus, que nos permite desfrutar abundantemente de tudo. Que sejam ricos de boas obras, generosos e solidários. Assim acumularão um bom capital para o futuro e alcançarão a vida autêntica. Querido Timóteo, conserva o depósito, evita a charlatanice profana e as objeções de uma ciência falsa. Alguns, professando-a, se afastaram da fé. A graça esteja convosco. O livro de Provérbios, capítulo 30, versículos de 29 a 33. Há 3 seres de belo porte, e um quarto de andar elegante. O leão, o mais valente dos animais, que não recua diante de ninguém. O apertado de lombos, o bode, o rei à frente de seu exército. Se te orgulhaste por irreflexão ou aposta, mão na boca. Espremes o leite e sai manteiga, apertas o nariz e sai sangue, apertas a ira e saem brigas. Pai do céu, nós te louvamos e te glorificamos. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos chamar de filhos e de nos transformar em teus filhos, em teu amado Filho, Jesus Cristo. Pedimos que, por favor, nos ajude a caminhar na fé, a caminhar na esperança e a caminhar no amor, em todos os momentos de nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como já comentamos antes, a segunda e a terceira carta de João são bem curtinhas. O tema delas ainda é o mesmo, né? João está dizendo, olha, essa é a chave. A chave é o amor. Tudo se resume a isso. E não apenas o amor no sentido de amor afetivo, como carinho, sabe? O carinho é bom, o carinho é positivo. Mas João está falando sobre um amor dedicado. Da mesma forma que Jesus, quando pregou o amor, falava sobre um amor dedicado. Um amor que vai e alimenta os que têm fome, cobre os que têm frio. Um amor que realmente faz algo. Um amor dedicado, um amor eficaz mesmo, né? Não é só afeto, que é um sentimento que sim, é ótimo. Porém, o amor, apesar de ser sentido, ele é mais do que um sentimento. Reconhecemos que o amor, para ser realmente o amor que Deus tem, ele deve ser posto em prática. E essa é uma das razões pelas quais, como João nos lembra, ele diz, o amor consiste em caminhar segundo os seus mandamentos. Isso é muito importante. O amor consiste em caminhar segundo os seus mandamentos. E não só isso, mas também é doutrina, é verdade. Então João fala sobre essa verdade e amor. E essas são duas coisas que devem andar sempre juntas. A verdade sem amor é um martelo, né? A verdade sem amor é só uma martelada. E o amor sem verdade é ineficaz. O amor sem verdade é como se fosse só um xarope. Ele é só mais um sentimento. Então os dois sozinhos não edificam ninguém. Portanto, para glorificar o Senhor, devemos manter eles sempre unidos, para dessa forma conseguirmos edificar as pessoas ao nosso redor. Enfim, essas foram as cartas de João. Da próxima vez que nos encontrarmos com o João, estaremos no livro de Apocalipse. E a gente vai começar depois de amanhã, praticamente, o que é incrível demais, né?
Mas também hoje vimos a conclusão da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Agora lembra, São Paulo está escrevendo para Timóteo, que está morando em Éfeso, e os cristãos de Éfeso cometeram alguns erros, né? Porque eles estavam negando certas coisas. Eles estavam proibindo o casamento, estavam proibindo alguns alimentos. E Paulo escreve para Timóteo dizendo: ei, peraí, não. Lembra, casamento é algo bom, casamento é um presente de Deus. E também lembra que na nova aliança você pode comer todos os alimentos. Qualquer alimento que aparecer para você, você pode comer. Ele diz que eles estão proibindo, diz lá, certos alimentos, coisas que Deus criou para que os que creem e conhecem a verdade as tomem dando graças. Pois todas as criaturas de Deus são boas e nada é desprezível se é tomado com ação de graças, já que é consagrado com a palavra de Deus e a oração. Além disso, tinham também pessoas que não estavam vivendo vidas lá muito nobres. Aliás, segundo as histórias, haviam grupos de homens mais velhos andando por aí sempre bêbados, mulheres mais velhas que eram viúvas ricas, mas não praticavam a caridade e não seguiam a generosidade da igreja, e assim estavam passando uma imagem errada do que a igreja realmente prega. Aliás, elas também fofocavam muito, e como sabemos, a fofoca é fatal para uma comunidade. A fofoca é fatal para os relacionamentos. Então Paulo está aqui escrevendo para Timóteo dizendo: olha, vai lá e corrija esses homens, mas corrija-os como um filho corrigiria o pai, né? Tipo, não vai desmoralizar eles publicamente. Chama eles num canto e faça com respeito. E quanto a essas mulheres, lembre-se, precisamos apoiar as verdadeiras viúvas, aquelas que realmente precisam e aquelas que estão dispostas a receber os dons que eles estamos dando e não apenas viver de forma ociosa, mas viver de forma nobre. E essa é a chave. Um dos chamados que temos é o de não simplesmente fazer doações aleatoriamente, mas sim onde elas são realmente necessárias. Inclusive o lembrete que São Paulo dá a Timóteo para passar aos cristãos em Éfeso é: a igreja não é a primeira linha de defesa contra a pobreza. A igreja não é a primeira linha de defesa contra alguém vivendo uma vida de pobreza. A primeira linha de defesa, na verdade, é a família. Então, se você como cristão não está cuidando da sua própria família, então você não está sendo um cristão. São Paulo diz: você renegou a fé e é pior que o incrédulo. Um cristão que não cuida de sua própria família quando pode é pior do que um incrédulo. O que é, sim, um alerta para muitos de nós que talvez estamos separados de nossas famílias e distantes delas e pensamos: ok, como eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Porque esse é um chamado para todos nós. Eu gosto muito que São Paulo escreve para Timóteo no capítulo 4 dizendo o seguinte: exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz proveito limitado, a piedade traz proveito para tudo, pois lhe prometeram a vida presente e a futura. Eu gosto dessa parte porque eu me identifico, porque eu corro, eu vou ao parque, eu faço exercícios, e Paulo diz que o treinamento físico tem sim seu valor. Então ele não despreza os exercícios físicos, mas ao mesmo tempo ele destaca o fato de que a piedade, o treinamento espiritual, ele traz proveito para tudo, pois lhe prometeram a vida presente e a futura. Isso é um bom lembrete para nós de que somos chamados não apenas a manter nossos corpos saudáveis, ter uma estabilidade financeira, mas que acima dessas coisas, somos chamados a ser homens e mulheres que Deus nos criou e nos redimiu para ser. Agora, a última coisa que eu queria falar sobre é do nobre combate da fé. Paulo está dizendo a Timóteo, que é um jovem, né, em comparação, ele é um jovem bispo de Éfeso. Ele está dizendo: tu, ao contrário, homem de Deus, foge de tudo isso. De tudo o quê, né? Da cobiça, que é a raiz de todos os males. Tenham sempre em mente que o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Diz lá: a cobiça, por entregar-se a ela, alguns se distanciaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E cara, eu já vi isso acontecer tantas vezes. Eu não vi muito em pessoas mais velhas, mas deve acontecer também, mas com os jovens. Eu trabalho com muitos alunos aqui do campus e eu vejo direto esse desejo, essa vontade de acumular riquezas, ser o que afasta muitos de nossos estudantes de uma vida de oração, de uma vida de serviço, a se tornarem distantes e frios para com o Senhor, porque eles dizem: eu vou lá, eu vou correr atrás, eu vou conquistar tudo. E ao invés de dar a Deus seus primeiros frutos e de exercitar a piedade, eles exercitam a cobiça, essa ganância, essa busca desenfreada pela riqueza, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E alguns, por entregar-se a ela, alguns se distanciaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Mas é aí que Paulo diz: tu, ao contrário, homem de Deus, foge de tudo isso. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a bondade, e daí, bam, ele fala: combate o nobre combate da fé. Apegue-se à vida eterna,
para a qual foste chamado. E isso é muito importante. Apegue-se à vida eterna para a qual foste chamado. Meus irmãos e irmãs, você e eu fomos chamados para a vida eterna, então por que não lutar por ela? Tipo, de verdade. Aqui estamos nós no dia 357. Você tem lutado por 357 dias, tem ouvido a palavra do Senhor por 357 dias. Apegue-se, tome posse da vida eterna que Deus tem preparada para você, que Ele quer para você, que Ele deseja para você, que Ele lhe deu em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Lute por ela. Esse é o presente mais precioso que eu e você poderíamos receber. Então vamos lutar. Vamos lutar para não o perdermos. Vamos nos apegar à vida eterna e, ao fazer isso, seguir os mandamentos, amar uns aos outros como Deus nos amou e sermos dignos desse presente. Seja digno do presente. Cara, tem sido ótimo fazer essa jornada com você. Muito obrigado por estar nessa jornada comigo, como com cada um de nós. Vamos continuar lutando. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.